Olá, este trabalho foi feito por mim, Cauã, Daniel e Eduardo, e vamos falar um pouco sobre um período importante da história da França, a Era do Terror. Durante a Revolução Francesa, esse período de grande instabilidade e violência teve como objetivo eliminar qualquer ameaça à revolução e consolidar o poder dos líderes revolucionários, em particular dos jacobinos, liderado por Maximilien Robespierre. Vamos explorar mais como ocorreu esse período e como afetou a história da França e do mundo. Vocês sabiam que durante a Revolução Francesa houve um período muito difícil chamado a Era do Terror? Tudo começou com a tomada da Bastilha em 1789, que foi um evento que marcou o início da Revolução. Depois disso, muitas coisas aconteceram na França, incluindo a perseguição política e social contra a nobreza, o clero e o rei. Durante a Revolução, o povo francês estava dividido em grupos, cada um com suas próprias ideias e objetivos. Entre esse grupo, um dos mais violentos era o Jacobino, liderado por Maximilien Robespierre. Eles acreditavam que a única maneira de garantir a revolução era através do terror, ou seja, usando a violência para eliminar qualquer ameaça contra a revolução. Por causa disso, muitas pessoas foram presas, julgadas e executadas durante a Era do Terror, mesmo que não fossem necessariamente contra-revolucionários. Robespierre tornou-se uma figura muito poderosa durante esse período e controlava tudo, inclusive os tribunais revolucionários que julgavam as pessoas. Felizmente, a Era do Terror acabou em 1794 com a queda de Robespierre. E a França seguiu em frente, com um governo mais estável em prática. Foi um período muito difícil e violento na história da França, mas também foi um momento de mudanças importantes que influenciaram o mundo todo. Como nós já mencionamos, a Era do Terror foi um período de grande instabilidade e violência na França durante a Revolução. Ela durou cerca de um ano, de 1793 a 1794. Foi marcada por uma série de execuções em massa. Autoexplicativo. Julgamentos sumários e repressão política. O objetivo da Era do Terror era eliminar qualquer ameaça à revolução e consolidar o poder dos líderes revolucionários, em particular dos jacobinos, que eram o partido político mais radical e violento da época. Líder dos jacobinos, tornou-se o líder inconteste da revolução durante a Era do Terror. Ele acreditava que a única maneira de garantir a revolução era através do terror, e que aqueles que eram considerados contra-revolucionários deveriam ser punidos com a morte. Por causa disso, muitas pessoas foram presas e executadas, incluindo a realeza, nobres, membros do clero e até mesmo outros líderes revolucionários que Robespierre considerava uma ameaça. Durante a Era do Terror foram criados tribunais revolucionários que julgavam rapidamente as pessoas acusadas de serem contra-revolucionárias. Esses julgamentos eram frequentemente injustos e violentos, com a maioria dos acusados sendo condenados à morte ou guilhotina, que era uma forma rápida e eficiente de execução, foi usada para executar milhares de pessoas. A Era do Terror acabou em 1794, quando Robespierre foi preso e executado. Depois disso, a França passou por um período de estabilização política, com a criação do Direitório, um governo republicano moderado, embora a Era do Terror tenha sido um período sombrio e violento na história da França. Ela também foi um momento de mudanças importantes e inspirou outras lutas por liberdade e igualdade em todo o mundo.